A paz do Senhor, meus queridos irmãos aqui do nosso canal. Senti um desejo muito grande de compartilhar com vocês o que Deus falou comigo no meu devocional de hoje. Eu li hoje o Êxodo 17 e eu vou ler com você aqui. Em Êxodo aqui, 17. Não ligue para minhas unhas, porque eu lido com as plantinhas. No outro canal a gente fala de plantas também na palavra de Deus. Mas aqui é mais mesmo, a gente frisa mesmo a palavra de Deus. Mais ainda, né? Que não pode passar despercebido, né? Então eu vou ler com você. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pega a sua Bíblia e acompanha comigo. Então, eu vou ler lá. A água da rocha em Refidim. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: Que farei a esse povo? Só lhe resta apedrejar-me? Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Agora vamos ao título que nós vamos falar a respeito. Amaleque peleja contra os israelitas. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, de Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas por isso. Tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele. E ele nela se sustentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos livres até ao pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isso para a memória num livro e repete-o a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira.
E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Olha, muitas vezes a gente lê sobre a guerra contra os amalequitas e a gente não sabe quem eles eram. Eu mesma me fiz essa pergunta. Quem poderia ser? E eu fui pesquisar e vi que eles foram descendentes de Esaú. Olha como as lutas de família do passado às vezes tentam nos alcançar no deserto. E também, além dessa curiosidade, tivemos a lição das mãos, que é nada mais nada menos que Moisés subiu ao monte. E enquanto estava com suas mãos levantadas, o povo vencia. Mas Moisés ficou cansado. Então os irmãos, até os grandes homens de Deus, cansam, não é verdade? Então foi aí que Arão e Hur seguraram as mãos dele. E eu te pergunto hoje, se você está cansado, se hoje você está cansado, você saiba que Deus, Ele envia pessoas para segurar as suas mãos. Você não deve desistir jamais da sua batalha. E se essa palavra tocou em você, tocou no teu coração, comenta aqui embaixo. Porque Deus, Ele sustenta minhas mãos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer de novo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.